42º dia, e nós estamos trabalhando, desde antes de ontem, um tema: quem reconstrói deseja crescer, tá? Quem reconstrói deseja crescer. A tese é a seguinte: quando você reconstrói alguma área da tua vida, no começo, você está com uma área da tua vida destruída. No começo, o que você quer é reconstruir aquela área, tá? Então, meu objetivo é reconstruir aquela área da minha vida. No entanto, quando eu reconstruo essa área, ou quando eu percebo que está dando certo, que eu estou conseguindo reconstruir, qual que é o sentimento, qual que é o pensamento, o desejo que começa a vir ao meu coração? De crescer. Eu começo a ter ideias, né? Eu começo a ter ideias de como que eu posso melhorar isso. Então, quando eu começo a reconstruir, quando eu percebo que, por exemplo, o meu casamento está sendo reconstruído, quando eu percebo que eu e a minha esposa estamos mais próximos, que a gente está mais junto, que esse projeto de reconstrução está dando certo, o que começa a brotar no meu coração e no coração dela? Os sonhos. Lembra aqueles sonhos que a gente tinha, que a gente ainda não realizou? Lembra aqueles planos, aqueles projetos que um dia a gente teve e que, de repente, foi tudo jogado fora? Isso começa a nascer de novo, projetos novos, né? Vamos fazer uma viagem, vamos estar mais juntos, vamos fazer isso, vamos refazer a nossa aliança, né? Vamos comprar uma aliança nova, vamos nos aproximar, vamos fazer uma festa em comemoração a esse nosso novo tempo, né? Vamos, a partir de hoje, fazer isso todo dia, vamos orar todas as manhãs. Então, começam a nascer coisas novas, projetos novos, porque a gente quer crescer. Nós não queremos apenas reconstruir, nós não queremos voltar apenas àquilo que um dia nós fomos. Nós queremos ir para além, nós queremos ser melhores do que nós fomos em qualquer momento da nossa vida. Olha que gente, que coisa genial. Olha que Deus maravilhoso e que Deus tremendo que você serve. Você começa a reconstruir, no começo, tudo que você quer é reconstruir, mas quando você percebe que você está reconstruindo, você descobre que você pode ir além, que você pode avançar e que a tua vida pode não apenas voltar a ser o que era. A tua vida pode ser melhor do que qualquer dia anterior da tua vida ela foi. Olha que coisa tremenda que Deus pode fazer na tua vida. Alguém crê aqui nisso aqui? Alguém crê nessa verdade que eu estou dizendo nessa manhã? Que a tua vida, estou falando da tua vida, ela pode ser melhor amanhã do que ela foi em qualquer outro momento da tua vida até chegar aqui? Algumas pessoas olhando, dizendo: pastor, mas isso parece impossível. Diante de todo o caos, diante de toda a situação, parece... Eu digo para você, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Inclusive para você. Tudo é possível no nome do Senhor Jesus. Colocando a nossa vida e o nosso coração no altar do Senhor, tá? Eu vou usar um texto da Bíblia hoje que não está em Neemias. Lembrando que nós estamos no capítulo 7 de Neemias. Estamos quase terminando o capítulo 7. Nós estamos trabalhando dentro dos primeiros 69 versos, né, de Neemias, do capítulo 7, quando ele começa a olhar a história e quando eles começam a querer reconstruir as casas. Quando Neemias, depois que o muro está reconstruído, ele diz: olha, tem outras coisas para a gente fazer. Vamos fazer outras coisas. Vamos reconstruir o nosso povo. Vamos trazer de volta aqueles que não estão aqui. Vamos reconstruir o nosso povo, reconstruir a nossa família. Vamos trazer de volta os nossos. Vamos reconstruir as nossas casas. Vamos reconstruir os nossos terrenos. Vamos estabelecer a ordem nas coisas. Neemias começa a fazer outras coisas, tá? Então, nós estamos no capítulo 7, ali, os primeiros 69 versos, tá? É isso que a gente tem trabalhado nesses dias. Mas eu quero colocar aqui Efésios 4:15, é uma palavra do apóstolo Paulo para a igreja. Ele diz assim: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Gente, presta atenção nesse versículo da Bíblia. Ele diz assim: cresçamos, tá? Cresçamos. Então, é uma ordem, é uma sugestão e uma possibilidade. Paulo não iria, ou o Espírito Santo de Deus não iria inspirar o apóstolo Paulo a escrever e colocar na palavra de Deus algo que não fosse possível. Paulo, ele diz assim: cresçamos, cresçamos. Então, crescer é uma possibilidade.
Crescer é uma sugestão do Espírito Santo para você, para o teu projeto de vida. E crescer é uma ordem para a nossa vida, porque tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável multiplica. Então, cresçamos. Aí ele diz aqui, em tudo. Em tudo. Não é crescer numa área ou em outra, mas em tudo. Não é crescer só na área profissional. Não é crescer só na área familiar. Não é crescer só na área pessoal. Não é crescer só no teu casamento. Crescer em tudo. O projeto de Deus é que você cresça em tudo. Olha que tremendo. E como que a gente faz isso? Naquele que é o cabeça, Cristo. Naquele que é o nosso líder. Naquele que é o nosso Senhor. Naquele que é o nosso Salvador. Naquele que nos criou. Porque somente quem te criou sabe como você funciona. Somente Deus, somente o nosso Senhor Jesus Cristo sabe como nós funcionamos. Somente Ele pode nos guiar a um caminho de verdadeira reconstrução. E eu quero convidar você para andar por esse caminho de uma verdadeira reconstrução em o nome de Jesus. Que Deus esteja nos abençoando através da sua graça e do seu amor. Amém? E nós aprendemos algumas lições, né, para chegarmos até aqui. Nós aprendemos no primeiro dia desse tema que nós estamos trabalhando, nós aprendemos que nós devemos crescer, mas não mal acompanhados. Crescer é possível, crescer é uma sugestão do Espírito Santo para você, crescer é uma ordem de Deus para a vida dos seus filhos. Mas nós não podemos crescer mal acompanhados. Nós não podemos crescer ao lado de qualquer pessoa. Por quê? Porque as pessoas nos influenciam. E porque as pessoas revelam quem nós somos, quem nós nos tornamos. Então, eu devo andar ao lado de pessoas extraordinárias, de pessoas sábias, de pessoas que temem a Deus, de pessoas que levam sua vida a sério, de pessoas que são responsáveis pela sua vida, de pessoas que estão se aproximando da palavra de Deus, procurando obedecer a palavra de Deus, de pessoas que honram o seu tempo, o seu lugar e as pessoas à sua volta. Né? Conforme nós andamos com as pessoas, nós vamos nos tornando parecido com elas. Nós somos influenciados, nós influenciamos pessoas e somos influenciados. E eu falei para vocês que eu tenho procurado andar ao lado de pessoas que valem a pena. Eu não quero andar ao lado de pessoas que não estão valorizando a sua vida. Certo? Eu vou andar ao lado de pessoas que eu me inspiro nelas, que são pessoas que são maiores do que eu, e que eu olho para elas e me inspiro. Tem muita gente, né? Eu olho para essa pessoa e digo, eu preciso aprender com ela, eu preciso crescer com ela. E eu vou andar ao lado de pessoas que estejam me olhando como uma inspiração, pessoas que estejam me admirando, pessoas que eu seja uma inspiração na vida delas, mas pessoas que de fato estejam crescendo. Eu não quero andar ao lado de pessoas que estão aqui sugando, estão aqui que nem um sanguessuga, né, parasita, que vão colar em mim apenas para me sugar. Se tem uma pessoa que se aproximou de mim para aprender, para crescer, que quer aproveitar as oportunidades, que quer melhorar a sua vida, de fato, eu recebo e abraço essa pessoa e vamos caminhar junto, certo? Mas eu não quero ficar ao lado de pessoas preguiçosas, pessoas aproveitadoras, pessoas que estão aí apenas por um interesse X ou Y, sei lá, mas que não querem, de fato, melhorar a sua vida. Tá bom? Então, eu tomei essa posição na minha vida, nós colocamos lá, você é a média das 5 pessoas, ande com pessoas sábias, tá? Você é a média das 5 pessoas que você anda próximo aí. Então, escolha, tá? Quais são as 5 pessoas? Família, coloca como uma pessoa, tá? Então, toda a tua família coloca como uma pessoa. Né? Pega a média da tua família, é uma pessoa. Aí quem que é? Fulano, aquele youtuber, aquele influencer, aquele amigo que eu saio do trabalho, que eu fico conversando com ele todo dia, aquela pessoa que eu conheci lá na internet, aquele relacionamento que eu tenho. Então, pega as 5 pessoas aí mais próximas de você, aquele cara que escreve livros, que eu leio todos os livros dele, né? Aquela pessoa que eu fico vendo os vídeos dela, né? Que eu fico assistindo os vídeos dela, o que ela está falando. Então, são as pessoas que influenciam a minha vida. Quem são as 5 pessoas que estão mais próximas de você, que falam e que você fica ali ouvindo? Quem são as 5 pessoas? Você é a média dessas 5 pessoas. Se você quiser ser uma pessoa
melhor, ande ao lado de pessoas melhores. Se você quer ser uma pessoa maior, ande ao lado de pessoas maiores, porque você é a média das 5 pessoas que você anda perto, tá bom? Então nós aprendemos isso. Por isso, ande com pessoas que são sábias, tá? Com pessoas que sabem o que dizem e sabem o que fazem. Ande ao lado de pessoas amorosas, pessoas que não têm ranço, pessoas que ande ao lado de pessoas que não são tolas, né? Que não são pessoas nécias. Ande ao lado de pessoas que são amorosas, que não são rancorosas. Ande com pessoas que acreditam, pessoas que creem, que acreditam na vida, com pessoas positivas. Ontem eu fiquei maravilhado, até coloquei no Facebook, peço que você entre lá e compartilhe, gente, porque tem coisa que é pra gente compartilhar, né? Eu coloquei lá, ontem eu fui para Londrina, daqui de Cambé para Londrina, uns 15 quilômetros, e eu fiquei maravilhado, porque eu passei por umas 6, 7 empresas, aí eles colocaram um mastro enorme e a bandeira do Brasil. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei emocionado, porque eu amo o nosso país. Eu fiquei emocionado, aí parei o carro, fui tirando fotos daqui até lá. Tirei fotos dos lugares, de alguns lugares que eu vi a bandeira do Brasil, e coloquei. E falei, olha, toda empresa deveria colocar uma bandeira do Brasil, todos nós deveríamos ter a bandeira do Brasil como orgulho, é a nossa nação, é a nossa pátria, né? É um ótimo exemplo. É um exemplo de alguém que acredita. Quando você coloca a bandeira lá, você diz, eu acredito, eu acredito. E eu acredito no país. Você sabe que uma das coisas que eu quero fazer na nossa comunidade, nós estamos construindo, mas uma das coisas que eu quero fazer na nossa comunidade é colocar um mastro e colocar uma bandeira do Brasil na frente da nossa comunidade. Porque nós somos cidadãos dos céus, mas nós somos cidadãos brasileiros. Deus nos colocou aqui para amarmos a nossa nação, para amarmos a nossa pátria. Deus colocou aqui para a gente amar a nossa família, amar a nossa casa. Deus colocou aqui para a gente amar o nosso povo, para a gente amar os nossos, para a gente amar a nossa esposa, o marido, para amar os nossos filhos. Deus nos colocou aqui para a gente acreditar. E eu quero andar ao lado de pessoas que acreditam. Eu quero andar ao lado de pessoas que temem a Deus. Eu não quero andar ao lado de pessoas que não têm temor a Deus, que ficam fazendo brincadeirinhas com meu Deus, que ficam zombando de Deus, que ficam desqualificando a minha fé ou o meu Deus ou a palavra de Deus. Eu não quero andar, eu não preciso andar ao lado dessas pessoas. Hoje em dia eu faço assim, o cara escreve uma bobagem sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, eu nem respondo, eu apenas excluo e bloqueio aquela pessoa. Não quero, não quero. Não brinque com meu Deus, não brinque com a minha fé, não brinque com a palavra. Eu respeito todo mundo, tenho amigos que são espíritas, tenho amigos que são cristãos de várias outras igrejas, batista, metodista, católico, tudo quanto é tipo de placa de igreja, né? Placas de igrejas aí. Tenho amigos, homens e mulheres de Deus, né? Que tem gente que tem amigos que não vão para a igreja nenhuma, né? Que dizem até, eu não acredito em Deus. Eu respeito todo mundo. Respeito todo mundo, caminho muito bem com todo mundo, mas quero ser respeitado, porque quem desrespeita a minha vida, quem desrespeita a minha fé, quem desrespeita a palavra de Deus, que eu creio, quem desrespeita o nome do meu Senhor Jesus, quem desrespeita a minha fé, não me respeita, e se não me respeita, é uma pessoa que eu não quero andar ao lado, é uma pessoa que eu não quero ter perto de mim, certo? A televisão falou alguma coisa, já tiro da minha vida, já não funciona mais para mim. Certo? Por quê? Porque eu quero andar ao lado de pessoas que temem a Deus e que respeitam ao Senhor. Que tenham respeito pelas coisas de Deus, que tenham respeito pela minha fé. Tá bom? Isso é muito importante, tá bom, gente? Então nós aprendemos isso. Depois nós aprendemos, cresça, mas não a qualquer custo, tá? Não é apenas você ter ideia fantástica, ter criatividade, ter uma obra extraordinária. Você precisa manter a tua sensibilidade, a tua integridade. Você precisa manter o teu caráter, você precisa manter a tua sobriedade. Você não pode sair por aí, porque eu quero crescer, então eu faço qualquer coisa. Tem coisas que a gente faz, tem coisas que a gente não faz. Eu posso até perder grandes oportunidades na minha vida, se elas ofenderem a minha fé ou ofenderem os meus valores e os meus princípios. Aí alguém vai dizer, mas você vai perder essa oportunidade? Se ofende a minha fé, se ofende a minha integridade, se ofende os meus princípios, não é oportunidade. É oportunidade para o cão, né? É oportunidade para o cão e não para mim, tá bom? Se ofende a tua fé, se ofende os teus princípios e os teus valores, não é oportunidade. Ah, mas não era isso que você queria? Não, não era isso que eu queria, não.
Porque, para mim, os meus valores, os meus princípios e a minha fé são mais importantes do que qualquer benefício que eu possa ter na minha vida, que eu possa alcançar na minha vida, tá bom? Então, cresça, mas não a qualquer custo. Nós aprendemos também, cresça, mas não sem organização, tá? Então, eu devo crescer, mas não de modo desorganizado, não de modo desordenado. Eu lembro da multiplicação dos pães, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, e aquele menino dá os 5 pães e 2 peixinhos, tinha muita gente, umas 10 mil pessoas que precisavam ser alimentados, e eles precisavam de um milagre. O que a gente faz para acontecer um milagre? A gente se organiza. A gente se organiza. Quando a gente se organiza, a gente vê um milagre acontecendo. Jesus pediu para os discípulos, daqui os 5 pães e os 2 peixes. Aí Jesus falou para os discípulos assim, agora organizem as pessoas. De 50 em 50, de 100 em 100, organize as pessoas por família, organiza tudo. Porque de modo desorganizado, a gente nunca vai ver milagre na nossa vida. De modo desorganizado, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Se eu quero que a minha vida mude, eu preciso organizar. Se você quer que a tua família mude, organize a tua família, organize os horários de vocês, organize os relacionamentos de vocês, coloque ordem nas coisas, estabeleça aquilo que tem que ser feito, o que é a função de cada um, o que é a parte de cada um nesse processo, certo? Porque sem ordem, a gente não vê milagre. Se eu quero ver milagre na minha vida, na minha família, na minha casa, eu preciso colocar a casa em ordem. Eu preciso colocar minha vida em ordem. Se você quer experimentar milagres na tua vida, não vai ser com uma vida desordenada, desconstruída que você vai conseguir. Você precisa colocar as coisas em ordem. Presta atenção. Quer crescer? Crescer é possível, mas crescer de modo organizado, de modo ordenado, tá? Eu não posso querer construir o teto da casa se eu ainda não levantei as paredes. Eu preciso organizar. É uma coisa de cada vez, é tudo no seu lugar. Para esperar o milagre de Deus, eu preciso me organizar, tá bom? Olha o tempo que Deus levou para trazer Jesus Cristo para nos salvar. Não aconteceu do dia para a noite. Adão e Eva pecaram, no outro dia Jesus apareceu para morrer pelos nossos pecados. Não, não foi assim. Se você olhar, você vai ver que houve todo um processo de organização. Deus, ele se organizou. Deus, ele fez todo um processo. Levou 3 mil anos, 4 mil anos, 1 milhão de anos, 100 mil anos, não sei quanto tempo levou. Mas se você pegar desde lá de Gênesis até o sacrifício de Cristo na cruz, são milhares e milhares de anos. Talvez milhões de anos. Se você pegar pela história, pelos cientistas, pelas descobertas, são milhões de anos. Entendeu? Esse tempo de preparo, esse tempo de organização, e não pense que organização estamos perdendo tempo se organizando. Não, você sempre ganha tempo quando você se organiza. Quando você vive uma vida organizada, você sempre ganha tempo. Porque se você não se organiza, nunca está pronto. Nunca está pronto. Você pode ter feito o que tinha que fazer, mas nunca está pronto. Não está pronto, porque não está organizado. Então, eu preciso organizar as coisas. Eu preciso organizar as coisas. Eu preciso colocar a casa em ordem para poder encontrar, para poder progredir. Lembra da frase da nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Eu preciso colocar a casa em ordem. Eu preciso acabar com essa desordem para que eu possa progredir, para que eu possa avançar, tá bom? E esse é um ponto importante, né? Eu preciso colocar a casa em ordem. E um outro texto que eu lembro, que é fantástico também, é lá em Lucas capítulo 15, a parábola de Jesus. Jesus conta 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, da moeda perdida, e a parábola do filho pródigo, né? Do filho perdido, do filho pródigo. A segunda parábola é a parábola da dracma, ou da moeda perdida. Conta que uma mulher tinha 10 moedas, ela perdeu uma, né? Está falando a respeito de valores, né? Ela tinha os seus valores, ela perdeu um valor na sua casa, dentro da sua casa, e aí diz que ela acendeu a luz, ela varreu a casa e ela procurou diligentemente até encontrar. Né? É interessante isso, né? Ela acende a luz, porque no escuro ninguém consegue encontrar nada. Então você precisa acender a luz, trazer a palavra de Deus para dentro da tua vida. Ela varreu a casa, ela organizou a casa. Né? Eu fico imaginando ela limpando a casa, levantando os móveis, limpando, colocando todas as coisas em ordem. É isso que eu imagino. E aí ela conseguiu achar o valor. Quando nós acendemos a luz na nossa vida, trazemos a palavra de Deus para a nossa vida,
Quando nós começamos a dar uma organizada, uma limpada na nossa casa, na nossa vida, nós começamos a encontrar aqueles valores que estão perdidos. E aí a gente consegue reconstruir. Portanto, cresça, mas não sem organização, tá? E agora, ministração, palavra nova, né? Até o que eu tinha falado ali, apesar de que eu fui acrescentando, né? A gente foi crescendo, ainda aprendendo mais, mas isso daí a gente já tinha visto ontem. Agora, palavra de Deus, agora hoje, tá? Cresça, mas não sem muito trabalho, tá? Gente, não cresça, ganha nada, não queira ficar ganhando as coisas de graça, não, certo? Ficar vivendo de favor dos outros, não. É dignidade, gente. Se tem uma coisa bonita na nossa vida, é dignidade. É dignidade, certo? Você ser digno, né? Você ser digno, certo? O que é dignidade? É você alcançar pelo teu trabalho. É você alcançar pelo teu esforço. É você alcançar pelo teu empenho. É você se dedicar. É você trabalhar, né? É você se tornar digno daquilo que você conquista, daquilo que você obtém. Você já imaginou um camarada que ganha uma corrida, mas ele ganha uma corrida não pelos méritos dele. Ele ganha uma corrida porque ele conseguiu enganar todo mundo, né? Esses dias eu vi um vídeo, eu até mostrei para o meu filho gosta muito de futebol, e eu vi um vídeo do futebol de salão, um menino jogando bola, lá eram 2 times, e aí tem um que é o zagueiro, que está saindo com a bola, e ele está saindo, e aí o outro menino vem, o atacante do outro time vem para tentar enfrentar ele, tentar pegar a bola dele, e aí na hora que esse menino que está com a bola, o zagueiro, na hora que ele vai driblar, ele cai, e ele torce o pé, e ele já fica no chão. E a bola sobra. Na hora que a bola sobra, esse atacante, ele fica com a bola, e o goleiro. E então ele está com chance de fazer o gol. Só que na hora que ele vê que o cara vai driblar ele, e o cara torce o pé e cai, ele não chuta a bola no gol. Ele não toca pro colega dele que está sozinho de frente pro gol. Ele joga a bola para a linha de fundo. E aí, na hora que ele faz isso, todo mundo levanta e aplaude. Esses tempos eu vi um outro vídeo que achei muito interessante, de um jogo de futebol também, e era um jogo de futebol de campo, e o camarada foi, na hora que ele entrou na área com a bola, ele trombou com o zagueiro, e ele caiu. O juiz estava muito longe, o lance foi muito rápido, o juiz não chegou a tempo, e na hora que ele cai na área, o juiz marca pênalti. O juiz marca pênalti, o zagueiro põe a mão na cabeça, aquele menino está no chão. Aí, de repente, o menino que está no chão lá, levanta e vai para o juiz, e chega no juiz e começa a conversar com o juiz. E aí, quando ele conversa com o juiz levanta a mão, faz assim, que não foi nada, tirando, né, o pênalti. Aí todo mundo fica olhando e tal. Aí o que o menino fez? O menino levantou, foi lá falar para o juiz, não foi pênalti. Eu caí, mas eu tropecei. Eu caí porque eu tropecei. Não foi pênalti, não. E aí o estádio inteiro se levanta e começa a aplaudir aquele menino. Porque não vale a pena você obter uma vitória que não é lícita, que não é justa. Não vale a pena você ter uma vitória na vida porque você foi esperto, porque você passou a perna em todo mundo. O espertalhão, ele só pensa que ele está levando vantagem. A única coisa que ele ganha é o dinheiro, ou a única coisa que ele ganha é a promoção, ou a única coisa que ele ganha é aquela vantagem. Mas isso não sustenta a vida de ninguém. Nós precisamos de mais do que isso para poder viver. Nós precisamos de integridade, nós precisamos de dignidade para a gente conseguir viver. Então, gente, queira que as coisas mudem na sua vida, mas não de graça, pelo teu trabalho. Tem muita gente que vai para as igrejas, ficam se apingando nas igrejas. É por isso que tem muita gente que é enganada, você sabia? Aparece essas igrejas aí que enganam um monte de gente, que pega o dinheiro do povo. Sabe por que aparece? Sabe por que tem gente que engana o povo? Porque tem gente que quer levar vantagem. Sabe por que tem aproveitador nesse mundo? Porque tem gente que quer se aproveitar, certo? Então o camarada, ninguém vamos dizer assim, é tão inocente assim, né? O camarada quer levar vantagem, ele chega lá, num lugar, o cara diz, olha, eu vou fazer uma oração por você, e você vai me pagar R$500, e essa oração vai resolver a tua vida, e você vai ganhar R$100 mil. Aí o camarada quer levar vantagem,
Ele diz, olha que vantagem, eu vou pagar quinhentão só pro cara, o cara vai fazer uma oração e eu vou ganhar 100 mil. E aí ele vai lá e faz a oração, daí não ganha, ele dá o quinhentão pro cara e não ganha os 100 mil, aí ele fica bravo e vai na televisão e diz, essas igrejas que enganam, esse pessoal que engana. Sabe por que engana? Porque você quis levar vantagem. Porque o camarada quis levar vantagem. Certo? Porque, gente, olha só. O que eu tenho que falar para você? Sabe como que você tem que crescer na vida? Pelo teu trabalho, pela tua luta, pelo teu empenho, pela tua dedicação, pela excelência com que você faz o que você faz, pelas oportunidades que você aproveita na tua vida. Não para tirar vantagem, não para levar vantagem. Se não é meu, eu não quero. Se não é a minha vez, sabe? É muito assim, né? A gente reclama às vezes do político, reclama às vezes do governo, reclama disso, daquilo. Mas olha só uma fila às vezes. Não tem aquelas pessoas que querem levar uma vantagem? Porque eu conheço o gerente, então eu vou levar lá na frente, eu entrego para ele, depois, sabe? Porque eu posso levar... Tem gente que contrata, tem gente que fica emprestando filho, né? Nas filas, alugando filho. Você põe o filho no colo, põe essa criança no colo, vai lá, que daí eles vão te atender lá na frente. Aí você passa na frente de todo mundo. Sabe esse tipo de querer levar vantagem? A pessoa só pensa que está levando vantagem. Ela foi atendida antes? Foi. Só que a vida é mais do que isso, gente. A vida é muito mais do que isso. A vida é olhar no espelho e perceber que você tem dignidade e que você lutou para chegar aonde você chegou. A vida é isso. A vida é saber que é possível você vencer na vida, mas com muito trabalho, com muita dedicação e com muito empenho. É você olhar para a tua vida e dizer, a minha vida valeu a pena. É você ser orgulho para o teu filho, não porque você tem muito dinheiro, mas pelo homem que você é, pelo caráter que você tem, pela integridade que você tem na tua vida. É você ser orgulho para as pessoas e para a sociedade, não porque você é poderosíssimo, mas porque você é um ser humano fantástico, porque você é um ser humano maravilhoso. A vida é muito mais do que coisas. A vida é muito mais do que performance. A vida é muito mais do que poder. A vida é muito mais do que riquezas. É importante você adquirir coisas na tua vida? Claro que é. Mas é importante quando você alcança estas coisas pela dignidade do teu trabalho, pelo respeito que você tem com as pessoas, pela contribuição que você exerceu ao longo da tua vida. É importante quando você ganha um valor, é importante quando você ganha um valor porque você deixou mais rico a pessoa para quem você trabalhou. Quando você contribuiu e deixou o mundo melhor, e aí você recebe como resultado, aquilo tem um valor verdadeiro para você. Certo? É assim, eu recebo porque eu trabalhei, eu sou digno daquilo que eu recebo, né? Recebo menos do que merecia receber, porque eu trabalhei com excelência, porque eu fiz com excelência. É aquilo que eu disse para vocês, se você ganha R$1.000, trabalha como quem merece 2.000. Se você ganha 2.000, trabalhe como quem merece 4.000. Se você ganha 4.000, trabalhe como quem merece 8.000. Este é um olhar verdadeiro e abençoador para a tua vida. É você colocar qualidade, colocar excelência naquilo que você faz. É você, quando você receber o teu salário no final do mês, ainda que seja pouco diante, e sempre vai ser pouco para as pessoas extraordinárias, sempre será pouco diante daquilo que ela fez. Ainda que seja pouco, você olhar para o teu salário, para o teu dinheiro e dizer, olha, esse dinheiro aqui, eu precisava até demais para realizar meus sonhos e para ir para fazer as coisas que eu sonho na minha vida. Mas esse dinheiro aqui, eu ganhei com o suor do meu rosto, com a minha luta, com o meu trabalho. Essa promoção, esse título, esse crescimento da minha empresa, da minha vida profissional, essa bênção na minha família, eu conquistei com a minha luta, com o meu empenho, com a minha dedicação. Certo? Gente, isso aqui dá um sabor, sabe, para a tua vida, dá um orgulho para a tua família, para a tua casa. Certo? Quando você diz, eu lutei, eu adquiri. Foi com o meu esforço, foi com a minha luta, foi com a minha dedicação. A mesma coisa acontece quando você quer reconstruir tua família, quer reconstruir tua casa, você quer reconstruir teu casamento. É pelo teu empenho, gente. Não é sabe, não é obrigando as pessoas, não é ofendendo as pessoas. Sabe? Eu quero restaurar meu casamento. Não é pressionando, não é apertando, não é mendigando, não é, sabe, se fazendo de vítima, não é se fazendo de dor,
não é dizendo que, eu vou acabar com a minha vida, então eu vou fazer isso com a minha vida. Não é, sabe, se expondo. Não é, certo? Se você quer reconstruir, certo? Tua vida com teu filho, quer reconstruir teu casamento, quer reconstruir tua família, quer reconstruir tua vida profissional, quer reconstruir tua vida espiritual. Se você quer reconstruir a tua vida, gente, não é rastejando. Quer reconstruir a tua vida é com dignidade, é olhando para a tua vida, é olhando e vendo aonde foi que eu errei, quais foram os defeitos que eu tive, aonde que eu falhei. Eu vou trabalhar o meu caráter, eu vou moldar o meu caráter, eu vou moldar a minha vida, eu vou transformar a minha história, eu vou fazer diferente, eu vou ter dignidade na minha vida, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou fazer por merecer, eu vou fazer por merecer. Minha filha vai ter orgulho de mim, meu filho vai ter orgulho de mim, minha esposa, meu marido vai ter orgulho de mim, minha família vai ter orgulho de mim, a sociedade, o lugar onde eu habito vai ter orgulho de mim, porque eu vou fazer por merecer, eu vou ser digno, sabe? Presta atenção no que eu estou te dizendo. É você se colocar e dizer, eu vou fazer por merecer. Eu não vou obrigar ninguém a nada, eu não vou forçar ninguém a nada, eu não vou seduzir ninguém a nada, eu não vou conduzir ninguém a nada, eu não vou, pressionar ninguém a nada, eu vou mudar as coisas que eu preciso mudar, e eu vou fazer as mudanças na minha vida que eu preciso fazer, e eu vou trabalhar muito, e vou trabalhar de sol a sol, e vou trabalhar muito esse ano para mudar essa realidade. Você acha que você não consegue mudar a tua vida financeira? Claro que consegue. Você acha que você não consegue mudar a tua vida profissional? Claro que você consegue. Você acha que você não consegue mudar a tua família? Claro que você consegue. Mas essa mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa mudança não acontece com pressão, não acontece por obrigação. Quem muda por obrigação não mudou. Apenas foi obrigado a estar numa outra condição. Olha onde você está. Olha onde você quer chegar. E estabeleça o quanto você vai ter que trabalhar para sair de onde você está e chegar até onde você deseja. E trabalhe muito. Lembra de Neemias? Quando o sol se colocava, quando o sol nascia, eles estavam trabalhando. Quando as estrelas apareciam, eles ainda estavam trabalhando. Cansado, trabalhando 12 horas, trabalhando todo dia. De sol a sol, trabalhando todo dia 12 horas. Com uma arma na mão para se defender e com a pá de pedreiro na outra construindo. Todo dia, toda hora. Incansáveis. É possível você crescer, claro que é, mas com muito trabalho. Cresça, mas não sem muito trabalho. Cresça trabalhando muito. O maior milagre sempre será aquilo que Deus irá produzir como resultado da sua atitude. Olha que frase fantástica que ficou essa aqui. O maior milagre sempre será aquilo que Deus irá produzir como resultado da sua atitude. Quer milagre? Trabalhe muito, porque Deus faz milagre quando a gente trabalha muito. É possível? E para a gente terminar esse tema tão tremendo aí que vai dando ideia para a gente o tempo todo, né? Cresça, mas não sem sabedoria. Cresça com sabedoria. Não é só crescer, porque se você não tiver sabedoria, você perde tudo de novo. Se você não tiver sabedoria, você coloca os pés pelas mãos, do mesmo jeito que entra, sai. Pode entrar muito, mas sai muito. Você não entende por que eu ganho tanto e eu estou endividado. Por que a minha família se ama tanto e a gente vive nesse pé de guerra? Por que eu amo tanto minha esposa ama tanto a minha vida e a gente vive um inferno? A gente não entende. Por quê? Porque falta sabedoria. Falta a gente conseguir administrar, falta a gente saber administrar, falta a gente ter a capacidade de lidar com as coisas que nós temos. Porque sabedoria, como eu disse para vocês já aqui, é diferente de conhecimento. Sabedoria é como que você usa o conhecimento que você tem. Uma pessoa sábia é uma pessoa que busca o conhecimento. Mas não só isso. É uma pessoa que vai aprendendo ao longo da sua vida como utilizar o conhecimento que recebeu ou o conhecimento que está recebendo.
Ela busca conhecimento o tempo todo, porque ela está sempre conhecendo algo novo. Mas ela coloca em prática, ela experimenta, ela usa a sua vida como um local de experiência, onde ela vai crescendo e aprendendo a cada dia. Como que um cientista descobre algo novo que transforma o mundo? Através de experiência. A sabedoria vem da experiência. Você olha, por exemplo, para um cientista, poxa, o cara descobriu a vacina do coronavírus. O cara descobriu, foi o fulano de tal que descobriu a vacina. Meu, que cara sábio, que sabedoria. Sabe como que ele descobriu? Ele foi experimentando. Trabalhou muito nesses dias para fazer rápido. E ele foi experimentando. Não estão fazendo os experimentos aí nas pessoas? O que é isso? É para a gente chegar a um ponto de sabedoria. De encontrar uma solução, de encontrar uma resposta, de encontrar uma cura. Sabe? E isso a gente encontra quando a gente junta o conhecimento e a experiência. Conhecimento e experiência tornam você uma pessoa sábia. Ninguém nasce sábio. Ninguém é sábio nos primeiros anos da sua vida. A sabedoria, ela vem com o tempo. A sabedoria vem com a vida. Por isso que a gente não deve ficar reclamando das dificuldades que a gente passou, das lutas que a gente passou, das perdas que a gente teve, dos fracassos que a gente viveu. Por isso que a gente não pode viver reclamando da vida. Porque quanto mais coisas você passou, mais oportunidade você teve de tornar-se sábio. Você teve mais oportunidade do que aquela pessoa que chegou até aqui sem problema nenhum. Basicamente, sem problema nenhum. Minha vida foi sempre perfeita. Né? Tem o seu Alberto Schlatter, né? Talvez ele esteja aqui com a gente nessa manhã, ele sempre está com a gente no café da manhã. O seu Alberto Schlatter, na última vez que eu encontrei ele, nós estávamos no hotel em São Paulo, e ele, sempre que ele fala, é algo para a gente prestar atenção e aprender. Ele é um homem extremamente sábio, e um homem que eu admiro bastante. E o seu Alberto Schlatter, ele disse o seguinte: tempos difíceis, tempos que são difíceis, constroem homens fortes. Tempos difíceis constroem homens fortes. Homens fortes constroem épocas mais fáceis. Épocas mais fáceis constroem homens frágeis. E homens frágeis constroem épocas mais difíceis. É um ciclo. É um ciclo. Você que viveu um tempo muito difícil na sua vida, você teve a oportunidade de aprender, de crescer e de tornar-se uma pessoa sábia. Porque tempos difíceis constroem homens fortes. Se você passou por dificuldades e por lutas na sua vida, passou por traumas, por decepções, passou por perdas, você teve a oportunidade de tornar-se sábio. Porque é quando a gente atravessa essas coisas e a gente decide viver com dignidade, atravessar com dignidade essas coisas, nós nos tornamos pessoas sábias. E eu quero convidar você para ser uma pessoa sábia. E crescer, mas não sem sabedoria. Porque a sabedoria é o grande prêmio do nosso crescimento. Se eu cresci, mas não me tornei uma pessoa sábia, então eu perdi uma grande oportunidade. Ou eu perdi a maior oportunidade. Gente, deixa eu falar para você. Talvez, e eu tenho pensado isso, o maior prêmio do crescimento não seja o que eu alcancei como coisa, como objeto. Talvez o maior prêmio de todo o crescimento seja o quão sábio eu me tornei nesse caminho. Eu creio que o grande prêmio de um processo de crescimento, o grande prêmio de alguém que cresceu, é a sabedoria que ele adquiriu nesse caminho que ele percorreu. Isso é uma grande verdade ao meu coração.
Eu quero terminar, quero concluir a nossa conversa nessa manhã, narrando para vocês uma história, tá? Quero narrar para vocês uma história, tá ok? E essa história que eu quero narrar para vocês é a história de um cientista. Um cientista, um homem muito sábio, um homem impressionante. E ele estava no seu laboratório, trabalhando para melhorar o mundo. Porque, como cientista, ele estava tentando fazer descobertas para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Um dia, ele estava trabalhando com as suas anotações, fazendo os seus cálculos, preparando os seus experimentos, e de repente um dos seus filhos entrou no laboratório. Ele cuidava muito para que os filhos não entrassem tanto lá, porque havia muitas coisas lá que podiam se quebrar, os filhos podiam se machucar, enfim, há muitas coisas delicadas dentro do laboratório, e ele cuidava o máximo para que os filhos não entrassem. Mas naquele dia o filho entrou e o filho estava muito afoito para lá e para cá, e ele tentou acalmar o seu filho, e o seu filho não se acalmou tanto, e ele tentou convencer o seu filho de voltar para os brinquedos, voltar para o quarto, mas o filho estava irredutível. O filho disse, eu quero ficar aqui, eu quero ficar com o papai, eu quero aprender, eu quero crescer. Então, aquele cientista, ele teve uma ideia, e ele disse o seguinte, bom, eu vou procurar algo para distrair o meu filho. E aí ele olhou no canto, tinha uma grande revista, uma revista de um tamanho diferente, grande, e ele olhou aquela revista e falou, deve ter alguma coisa aqui. Ele folheou, na hora que ele folheou, chegou no meio da revista, tinha um mapa do mundo. Tinha lá um mapa do mundo. E ele então pensou o seguinte, olha, eu vou distrair o meu filho da seguinte maneira. Pegou uma tesoura, tirou aquele mapa, e ele disse, filho, papai vai dar um exercício para você. Esse aqui é o mapa do mundo. Tá? E aí ele foi cortando, ele cortou tudo em tiras, montando como que um quebra-cabeça. E ele pegou, juntou todas aquelas peças e disse para o filho, filho, então você vai sentar aqui no chão e você vai fazer esse mapa aqui para o papai. Você vai colocar essas peças no lugar e quando você terminar, você chama o papai. Quando você terminar, aí você vai ficar aqui fazendo, quando você terminar, você chama o papai para o papai ver. E ele voltou para o seu trabalho, imaginando que o seu filho não iria conseguir e que ele ia passar ali algum tempo, o filho distraído no chão, e depois ele poderia ajudar o seu filho a constituir, a reconstruir aquele mapa. Mas o que aconteceu é que pouco tempo depois, o filho começou a gritar, pai, terminei, pai, terminei. Ele não deu muita atenção e pensou, bom, o filho deve ter feito uma parte, porque é impossível, que uma pessoa adulta teria dificuldade de montar o mapa. Né? Quanto mais uma criança. Né? Mas na hora que ele chegou, ele ficou surpreendido. Porque quando ele chegou, o mapa estava completo. O mapa estava no chão e estava montado completamente. E ele falou, filho, como que você conseguiu? Como que você conseguiu, em muito menos tempo que um adulto, como que você conseguiu, sabe, construir esse mapa? Como que você conseguiu montar esse mapa? Você não sabe como que o mundo é. Como que você conseguiu montar esse mapa tão rápido? Aí o filho disse o seguinte, pai, é o seguinte, quando o senhor estava recortando, eu vi que tinha um homem do outro lado da revista. Tinha um homem do outro lado da imagem que o senhor pegou, certo? E eu não sabia como é o mundo, eu não sabia como consertar esse mapa do mundo, porque eu não sei como é que é o mundo. Mas eu sei como que é o homem. Eu sabia como é que era o homem. Então, o que eu fiz? Eu virei todas as peças, virei ao contrário, e reconstruí o homem. E quando eu reconstruí o homem, eu apenas virei e percebi que eu tinha reconstruído o mundo, reconstruído o mapa. Aí eu vi que eu tinha reconstruído o mundo. Aquele pai ficou olhando e pensou,
Está aí o segredo. Se você quiser reconstruir o mundo, reconstrua o homem. Se você quiser reconstruir o mundo, reconstrua o homem. E isto me fez lembrar de uma frase do Mahatma Gandhi, quando ele disse assim: seja você mesmo a mudança que você deseja ver no mundo. Quando você reconstrói o homem, você reconstrói o mundo. Como que você vai reconstruir o mundo? De repente o mundo aqui é a tua família. De repente o mundo aqui é o teu casamento. De repente o mundo aqui é a tua vida profissional. De repente o mundo aqui é a tua vida financeira, a tua vida espiritual. De repente o mundo aqui é a tua saúde. Como que eu reconstruo o mundo? De repente o mundo aqui é o nosso país, o Brasil, ou o país onde você está. Como que eu reconstruo o mundo? Como que você reconstrói o mundo? Reconstrua o homem. Reconstrua você. Reconstrua a tua vida. E quando você reconstruir a tua vida, você está reconstruindo o mundo. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã, pelo teu Espírito, por tua graça. Eu louvo ao Senhor pela presença do Senhor neste lugar, pelo cuidado do Senhor com a nossa vida, pelo privilégio, Pai, que nós todos temos aqui de estar juntos nesta manhã e fortalecer o nosso coração com a tua palavra, com o teu cuidado, com o teu poder e com o teu amor. Abençoe, Deus, nesta manhã, cada um que está aqui. Nós queremos crescer, Pai, mas não ao lado de qualquer pessoa. Nós queremos crescer, Pai, mas não a qualquer custo. Nós queremos crescer, Pai, mas não desordenado, desorganizado. Nós queremos crescer, mas não sem muito trabalho. Nós queremos trabalhar e trabalhar muito, ter dignidade. Nós queremos crescer, mas não sem sabedoria. Porque não adianta nada crescer e não ter se tornado uma pessoa sábia. Ajuda-nos, Pai. Fortalece o nosso coração e a nossa vida. Nos ampara, Deus, com a tua graça, com o teu poder e com o teu cuidado. Ajuda, Pai, cada um que está aqui nessa manhã. Abençoe essa família, abençoe esta casa, abençoe essa vida. Derrame, Deus, o teu poder e o teu amor sobre todos nós. Manifesta, Deus, a tua graça sobre a nossa vida. Nos ajuda, Pai, no nosso caminho. Nos fortalece, nos guia, Senhor Deus, em todo lugar por onde nós caminharmos. Abençoe esta semana na vida de cada um que está aqui, Pai. Dá uma semana vitoriosa, Pai. Que seja a melhor semana deste ano até aqui, para cada um que está aqui, para cada um que está junto nessa manhã. Que o Senhor abençoe, Pai, e ajude, Deus, cada pessoa que pediu oração nessa manhã, cada oração que foi apresentada ao Senhor, cada vida, Deus, que está envolvida nessa oração, que pediu e também, Deus, que é alvo dessas orações. Ajuda-nos. Dá um domingo abençoado, em família, juntos, Pai, celebrando e adorando o teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor é na vida de cada um de nós. Somos muito gratos ao Senhor por tudo, te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, na tua família, na tua casa, no meio de todo o povo de Deus, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.